Então, diante disso, vamos para a mensagem. Os jovens que estiveram comigo ontem, que pena, vão ouvir a mensagem de novo. E o tema da mensagem é o custo de seguir a Jesus, o preço de seguir a Jesus. Confesso para você que é uma mensagem que é pouco pregada, não está na mídia, porque ela não atrai pessoas. Por isso que a gente vai encará-la. Ok? Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 35. Lucas, capítulo 14, de 25 a 35. Diz assim o texto: milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então, dirigindo-se à multidão, lhe declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplarem inacabada, zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra o outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar tudo quanto mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda que se perde o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu gostaria de começar fazendo umas perguntas, né? Você já fez alguma coisa que logo depois se arrependeu? Não precisa se manifestar, né? Você já fez compra, ou fazendo compra, percebeu no caixa que o dinheiro não deu? O que geralmente acontece quando isso acontece? O que nós fazemos? De maneira discreta, sem chamar atenção, no cantinho, a gente começa a tirar. E uma das coisas que eu acho legal é quando vai em casal. Porque quem estiver perto do caixa, tem outros, eu gosto de ficar dando as coisas, né? Deixa a Noemi para pagar a conta e tal. Daqui a pouco a gente já foi com o cálculo na cabeça, o quanto a gente poderia comprar. E aí quando vê que o negócio começa a fazer assim, ó. Vai até ficar. Aí já começa um a olhar para o outro, né? Aí tu faz assim, ó. Você já começou um relacionamento e percebeu que tomou uma decisão errada? Você já fez, aí mais para a molecada,
uma prova pensando que sabia tudo. E quando chega a prova está em suas mãos, você percebe que você não sabe nada. Você já brincou com alguém e percebeu que a sua brincadeira não agradou? A pessoa está séria, você está constrangido, você não tem como voltar atrás, nem como deletar o que aconteceu. Você já prometeu alguma coisa para alguém e percebeu que a promessa feita é difícil de cumprir? Você fala, caramba, por que eu prometi? Tem uma promessa que eu fiz que eu me arrependi amargamente. Foi quando eu me coloquei à disposição para ajudar o Charles a construir a laje dele. Meu Deus do céu. A laje dele parecia que não tinha fim. O pedreiro principal abandonou a obra, porque queria beber, e o Charles não ia dar a bebida para o pedreiro. Então abandonou. A gente teve que pegar um outro cara, que era inquilino do lado do quintal do Charles, para colocar para terminar a obra. Ele orientando, a gente subindo, o pessoal começando a fraquejar. O Charles tinha aprendido com o Rodrigo, que só pode dar o churrasco quando a obra acaba. Então as forças vão se acabando, mas nem ele, nem o Rodrigo dão o churrasco enquanto a obra não acaba. Para o pessoal não ir embora, ou não ficar amolecido e não voltar a trabalhar. Era um domingo, eu olhando para cá, vendo as pessoas felizes vendo para o culto. E eu estava olhando para aquela laje que não estava acabando. Já fez promessas? E você chega no final, você fala assim, caramba, por que eu fiz? Todos os resultados dessa experiência vão ser sempre o mesmo. Vergonha, humilhação. Você sabia que a gente pode cometer o mesmo erro quando a gente não calcula o preço de seguir a Jesus? Quando a gente age só por impulso, só por emoção, a gente fala assim, cara, agora eu vou ser discípulo de Jesus. Mas você não pensa nas consequências e nem no custo que isso vai cair sobre você. A salvação, ela é de graça, ela vem pela graça. Mas ela foi paga por um alto preço. O preço do sangue de Jesus. Dietrich Bonhoeffer, que tem um livro, inclusive, dele ali com o Cola, de discipulado, um livro pesado, mas muito bom. O Vitor colocou uma frase que chama a atenção, ele fala assim, olha, a salvação é de graça e ela custa a sua vida. Então, a ideia dessa mensagem é a gente parar hoje e refletir se a gente quer realmente ser discípulo de Jesus. E Jesus está falando aqui com quem? Com a multidão. Pode olhar no primeiro versículo. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhe declarou. Ele fala com a multidão. Hoje, Jesus está falando comigo e com você nesse culto e com aqueles que estão nos ouvindo em casa. Ele está falando e fazendo a mesma pergunta. Você quer ser meu discípulo? Então, a gente vai ter que dar uma resposta para ele. E só há duas. Ou você se torna discípulo, ou você o rejeita. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem. E aqui chama a atenção porque ele começa dizendo, se a gente quer seguir a Jesus, então o primeiro preço que nós temos que pagar ou que dar para seguir a Jesus é amar a Jesus mais do que aqueles que estão à nossa volta.
Amar a Jesus mais do que os nossos familiares. Amar a Jesus mais do que aquelas pessoas que convivem com a gente e que a gente tem tanto apreço por elas. Ele está falando assim, olha, só dá para você amar a Jesus, e eu gostaria que você fosse muito pessoal, quero ser bem pessoal com você. Imagina as pessoas que convivem, as pessoas que você ama, aqueles que você mais ama, e aí vai marido, que geralmente vai em primeiro lugar, né? Ou não, filho, neto, e vai assim, esposa, pais. Ele está falando assim, olha, se você não me amar mais do que qualquer um deles, você não serve para ser meu discípulo. Não tem como ser discípulo de Jesus se você ama mais os seus do que ele. No nosso contexto, aqui no Brasil, como nós fazemos parte de um país cristão, que a sua grande maioria é católico e evangélico, então a gente não tem muito quando olha para esse texto, a gente não tem muita preocupação. Por que não tem muita preocupação? Porque a gente não tem uma perseguição como tem aqueles que moram dentro das regiões onde o Islã impera, principalmente a parte radical do Islã. Porque esse texto, quando ele fala de amar mais, fala assim até de aborrecer, de se tornar odiado pelos seus. Eu lembro de um missionário, acho que Damai, se eu não estou enganado, que ele se converte, parece que o avô dele é o líder do Islã naquela região, e ele se converte, dentro do carro ele deixava sempre a Bíblia, guardada lá. E a esposa tinha um outro carro, e diz a história dele, pelo menos pelo que eu me lembro do testemunho dele, que teve um dia que ele não pôde usar o carro dele, porque aconteceu, e eu não lembro o que aconteceu, ele pegou o carro da esposa e a esposa pegou o carro dele. A esposa pegando o carro dele vai abrir o porta-luva que precisa, o que cai lá? Uma Bíblia. O que uma boa mulher faz? Vai chamar para conversar a relação, o que aconteceu? Foi isso que aconteceu? No Islã, assim que você sabe, a primeira atitude que você tem que fazer é o quê? Denunciar. Ela procurou o avô. Desculpa, o sogro, né? O sogro, o avô do rapaz. E um amigo dele, percebendo que a própria família já tinha a intenção de matá-lo, o avisou. Ele, com o dinheiro que ele tinha, a gasolina que tinha no combustível, ele chegou até a fronteira para poder sair do país. Inclusive, acho que hoje está vivendo aqui no Brasil. Ele deixou para trás os filhos que tanto amava, a esposa que tanto amava, a sua família que tanto amava e a vida que ele amava. Jesus está falando a mesma coisa para mim e para você hoje. Será que você consegue amar mais do que aquele que você mais ama nessa vida? Dentro desse texto, ele vai colocar agora o segundo custo. E qual é? O de amar a própria vida. Você quer ver como a gente ama a nossa vida? Vamos fazer um teste? Eu já fiz isso aqui. Quem aqui quer se encontrar com Jesus? Quer ver Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Ok, fechou. Então, vamos todos orar para a gente morrer. Eu vou orar para você morrer. Porque você não quer ver Jesus? Sim ou não? Então eu vou repetir agora de novo. Quem aqui quer ver Jesus? Levanta a mão.
Você percebe que diminuiu bastante, mais do que a metade. Por que isso? Porque, por pior que seja às vezes a nossa vida, nós amamos essa vida, nós nos acostumamos com ela, nós passamos a viver aqui, nós nos conformamos com ela, nos adaptamos com ela, e outra, presta bem atenção, a gente não quer perdê-la, a gente quer ficar agarrado, o máximo que a gente pode nessa vida. E o que Jesus está falando é assim, olha, presta bem atenção, o segundo critério para você decidir se você quer ser meu discípulo é se você abre mão da sua própria vida. Isso quer dizer que você pode hoje, que está vivendo uma vida totalmente confortável, mudar. Eu vou pegar o exemplo do nosso pastor Cláudio em Rancharia, jovem, noivo. Cara, era uma felicidade tremenda, quando a gente conheceu eles, o casal, tal, o próprio Cláudio. Daqui a pouco Deus o chama para ele trabalhar no sertão. Ele estava bem empregado, estava bem estruturado, estava sendo amado pelos seus, pela sua família, estava tudo direitinho. Mas por amar a Jesus, ele teve que abrir mão da sua cidade, do seu bairro, da sua família, para morar num lugar que ele nunca tinha conhecido, sem ninguém por perto. Inclusive foi deixado pela noiva. Isso são passos de pessoas que já deixaram a vida para poder se tornar discípulo. Isso eu não estou falando que você vai sair daqui, que não sei. Porque as coisas com Deus a gente nunca sabe. Mas se eu tiver apegado a essa vida, não serve para ser discípulo. Se eu tiver acostumado com essa vida, não serve para ser discípulo. Isso quer dizer que eu não posso amar a vida que eu tenho que amar o autor da vida, que é Jesus. E isso faz toda a diferença. Você consegue imaginar Deus te tirando de um lugar e indo para o outro? Se você conversar com o Cláudio, você vai ver que foram tempos tão difíceis que ele passou no início da sua jornada lá. Hoje, essa semana ele me ligou, eu estava o Dudu, o varão, me ligou, lá do sul, o Cláudio me ligou, lá do sertão, me convidando para poder celebrar o casamento dele, com a menina lá de Timorante. Já comprou um terreno, vai construir uma casa, está feliz a beça. Mas teve que abrir mão para experimentar aquilo que Deus tinha planejado para ele como vida. A pergunta é, você está apegado tanto à sua vida que não é capaz de deixá-la para viver a vida que Deus tem para você? A pior coisa que nós temos, é interessante um homem, a gente gosta do nosso conforto. Os lugares que a gente já está acostumado, o emprego que a gente já está acostumado, isso inclusive nos traz o sentimento de segurança, porque ali a gente já sabe os trâmites, a gente já sabe. E uma coisa eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais velho nós ficamos, mais medrosos nos tornamos para encarar o novo. A pergunta de Jesus para você, assim como é para mim, você ama mais a sua vida do que a mim? Se a resposta for, eu amo mais a minha vida, Jesus ele vai dizer de maneira muito taxativa, você não pode ser meu discípulo. Isso ele está falando que a nossa vida vai mudar. O outro critério que vai mostrar essa questão do custo vai estar no versículo 27, da mesma forma, todo aquele que não carregar a sua própria cruz e seguir Jesus, ir após dele, não é digno.
quando se fala de cruz, uma coisa a gente vai nos levar a pensar em Jesus na sua crucificação. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Jesus foi crucificado para se salvar? Sim ou não? Ele foi crucificado para que outros pudessem ser salvos. Então, carregar a cruz, presta bem atenção, não tem a ver com a minha salvação, com a minha penitência para eu poder alcançar a Jesus ou andar, para ser merecedor. Então, estou me auto-sacrificando para poder alcançar a salvação. Eu já disse, a salvação é de graça, é um favor imerecido. Nem eu, nem você merece, isso é graça de Deus. Mas quando ele fala de tomar a cruz, ele está falando assim, olha, da mesma maneira que eu encarei o sofrimento, para que outros pudessem alcançar a vida, pudessem ser salvos, aqueles que querem me seguir, é o mesmo caminho. Isso quer dizer que muitas vezes nós vamos ter que tomar decisões, que elas vão nos levar a sofrer, para que outros possam alcançar a salvação, e ele está falando, você vai me seguir? Porque o que nós desejamos nesse mundo é que as pessoas carreguem a cruz para nos salvar. Nós queremos que elas venham a sofrer para que a gente venha se beneficiar. Mas a mensagem de Jesus é totalmente contrária a essa. E essa mensagem não está na mídia. Porque a mensagem de Jesus está falando assim, olha, se você não estiver disponível para poder se sacrificar, morrer, levar a cruz, para que outro possa ser salvo, mesmo que isso lhe custe, você não serve para me seguir. Você não serve para ser meu discípulo. E aí entra mais um requisito. Seguir após mim. Isso faz muita diferença. Você quer ver um negócio? Vem cá, Paulinho. Paulinho de engenheiro. Nós vamos promover ele para Jesus. Subiu pra caramba, hein? Pode subir, sobe aqui. Fazer uma ilustração do após mim. Geralmente, vamos supor, Paulinho então é Jesus, a gente está fazendo uma ilustração. Olha o que a gente tem na nossa cabeça, né? Eu vou até Jesus para quê? Para me salvar. E o meu desejo é que Jesus se molde a minha vida. Não é? Jesus tem que entrar para poder moldar quem? E aí a gente usa até uma expressão, que eu nem vou falar questão teológica, porque ela é banal. Eu aceitei Jesus, como se Jesus estivesse pedindo. Na nossa cabeça é como se fosse assim, Jesus, eu te aceitei, vem. Ó, imagina, pode vir, Jesus. Na nossa cabeça é assim. Aí ele fica, tem algumas coisas erradas aqui. Primeiro, Jesus vindo, presta atenção. Mas eu vou falar disso depois. Mas na nossa cabeça, eu estou trazendo Jesus para quê? Para acomodar Ele à minha vida. Eu vou continuar na direção, vem Jesus. Cara, tu não acredita, eu estou trabalhando nisso aqui, eu preciso que tu dê uma força. Sabe? Tem um cara lá que o Senhor precisa tirar, é inimigo nosso. Eu estou aqui para conquistar. Senhor, olha, cara, vem para cá, meu. Puxa, tu não acredita, a minha mulher. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Né? Precisa. Eu já não sei mais o que fazer, Senhor. Eu já carreguei a cruz por ela. Eu sei o que o Senhor sofreu por mim, carregando a cruz. E aí a gente vai assim. Olha, eu estou no meu trabalho, eu estou na minha vida, mas agora Jesus entrou na minha vida. Então vamos lá, Jesus. Poxa, eu tenho o maior sonho de comprar meu carro. Cara, vai ser tão maravilhoso. Cara, e não tem problema de comprar o carro. Mas a gente vai se acomodando. E a gente vai. Então ele já se encaixou, ele já sabe. É só ele agora, presta atenção, me seguir. Porque eu vou continuar. Vem, Jesus, tá vendo? Presta atenção, hein? Isso é no nosso
O que Jesus está falando é assim, ó. Se você quer ser meu discípulo, presta bem atenção. Venha após mim. Venha depois de mim. Porque só indo atrás de Jesus você vai ver quais são os passos que ele está formando no chão. Então, na realidade, presta atenção. Pô, estou melhorando pra caramba, porque de manhã foi uma lástima a minha ilustração. O ir após a Jesus é o seguinte: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. E você acha que Jesus para vir ao meu encontro? Pode andar, Jesus. E eu que não vá. Por quê? Porque agora eu estou vendo os passos dele, eu estou fazendo o que ele faz, eu estou seguindo, só dá para ver se for após. Isso quer dizer, presta bem atenção para você, a gente só vai aprender a andar e a viver como Jesus. Jesus não vai embora, fica aí. Eu vou ficar aqui sozinho, pode vir um inimigo e me derrubar? Pode sentar. A gente só vai aprender, presta bem atenção, nesse processo de discipulado, de você ir atrás de Jesus, que se ele não assumir o controle da nossa vida, se ele não assumir a direção da nossa vida, se ele não assumir, presta bem atenção, a liderança da nossa vida, ser o Senhor da nossa vida, a gente não serve para ser discípulo dele. Isso quer dizer, gente, que hoje eu posso estar aqui, mas daqui a pouco Jesus está indo de uma cidade para outra, de um emprego me levando para outro. Aí eu vou falar assim, cara, Senhor, mas esse negócio aí, cara, eu não sei. Aí ele está falando, não, mas eu tô te conduzindo. Eu estou te conduzindo, eu estou te levando. Você não sabe, mas pode confiar em mim. Eu vou passar a ser aquele que vai conduzir você. E às vezes, aí eu lembro do Senhor é meu pastor e nada me faltará, que vai tanto das águas refrescantes, tal, de refrigério, como também dos pastos verdejantes, mas também é aquele que vai me conduzir a passar pelo vale da sombra da morte, é aquele também que vai me levar a ficar na frente dos meus inimigos, mas eu vou ficar tranquilo porque ele está ali na mesa. Está vendo? Você não vai ver Jesus correndo atrás dos seus discípulos, você vai ver os discípulos indo atrás de Jesus. Principalmente nesse início. Todos eles tinham suas profissões. Alguns continuaram. Paulo ainda continuou como fazedor de tenda. Então quer dizer que você pode até entregar a vida a Jesus e continuar fazendo o que você está fazendo. Mas outros, em alguns casos, tiveram que deixar para poder seguir a Jesus. E quando a gente começa a seguir a Jesus, presta bem atenção no que eu vou falar, a gente nunca sabe onde vai dar. E isso vai mudar a nossa vida de maneira completa. Mas, infelizmente, irmãos, o texto não acaba aqui. Vai acrescentar no custo o versículo 33 aí na sua Bíblia. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. O que você tem de mais estimado? Vou falar para a galera, o que você mais ama, que você tem? O que você mais ama? A sua casa, seu carro, sua bike, sua moto, o seu passe de ônibus, o seu videogame, a sua TV, o seu computador,
seu PS5. Eu dá até um arrepio de falar, né? A gente nem tem, já tem medo de perder. O que você mais ama? O que você pode falar, isso aqui é meu, eu comprei com o meu trabalho, com o suor. E é interessante que a coisa vai tornando valor à medida que você se sacrificou mais por ela. A grande maioria compra a casa pelo financiamento de quantos anos, gente? 20, 10, 15. Outros vão comprando, fazendo negócios aqui, outros negócios ali, vão mais rápido. Mas tudo que leva o nosso suor, leva o nosso tempo, leva a nossa vida, que nos consome. Jesus está falando assim, olha, tudo que você construiu, tudo que você tem, de mais estimado. Se você não me amar mais do que aquilo que você tem, você não serve para ser meu discípulo. Eu fico olhando e falo assim, cara, em casa é mais fácil de a gente seguir a Jesus nesse requisito. Né? A gente não tem casa, tal, o carro tá legal assim, a gente ora para ele continuar. Tranquilo. Mas quando fala dos meus livros lá, dos nossos livros, eu sei lá, dá até de bater na madeira, né, para isolar. Ele está falando, se eu não amar a Deus mais do que a tudo que eu mais estimo, que eu entendo que é mais importante para a minha vida, não sirvo para ser discípulo dele. O que você tem? Que você até tem medo de perder. Jesus está falando, se você não estiver disposto a perder por minha causa, você não serve para me acompanhar. Hoje, você tem uma grande oportunidade, nós temos uma grande oportunidade de fazer o cálculo. Porque quando a gente não faz o cálculo, presta bem atenção, ele vai usar duas ilustrações. A primeira delas é aquela pessoa que constrói, começa construindo a casa, mas não calcula. Você já viu casas que começaram e não finalizaram? Em São Paulo é fácil da gente ver obras faraônicas, que os caras roubaram o dinheiro mesmo. E você fala assim, ó, cara, dinheiro tinha para poder concluir isso aqui. Má administração, corrupção. Aí tu vê aquele negócio lá, você fala assim, mano, é um símbolo da vergonha nossa. Mas aqui ele está sendo bem pessoal, ele está falando assim, quantas vezes a gente começa as coisas e a gente não vai até o fim. E aqui eu quero trazer para a realidade do texto. O texto ele está falando assim, quantas vezes você já deve ter conhecido pessoas que começaram a caminhada, começaram dizendo que iam seguir a Jesus até o fim, que abandonaram no final. Ele está falando que essas pessoas que começaram a caminhar com Jesus e não calcularam o preço para tomar essa decisão, começaram, quando eles voltam para o mundo zomba dele. Quando eu falo mundo, eu estou falando de mente organizada que funciona contra a vontade de Deus. Ok? É nesse sistema. Então, por exemplo, quando você volta, você fazia parte de uma roda de bar, uma roda tal, legal, os caras fumavam, usavam droga, ou bebiam tal, mas aí você se converteu. Aí você fala assim, cara, agora eu sou de Jesus, você começa a evitar aquela roda, você vai, os caras começam a tirar um sarro lá vai o crente, meu, caramba, meu, olha lá, o crentão, e os caras ficam tentando te atazanando para você cair e voltar com eles. Aí você não cai, você fica firme, você caminha, você começa a abrir mão desse mundo, tal, começa a se separar, você some daquele ambiente. Mas, quando você não calcula o preço, e aí você desiste, quando você volta, você acha que eles falam assim, olha, nós vamos fazer um churrasco para celebrar, porque agora você voltou, você era o filho perdido. É assim? E aí, santão? E aí, meu, que pagava de santinho, de bonzinho, né? Afrouxou, filho?
Agora tá, lembrou dos pobres, lembrou dos amigos? Você não tem credibilidade, porque você vai ser conhecido por eles que estavam torcendo para que você não saísse daquela vida, com aquele que começa as coisas e não termina. Por outro lado, ele fala que quando também a gente não calcula esse preço do discipulado, nós somos que nem um rei que faz as contas. Se vê que o exército é maior, não entra na batalha, perde paz. Gente, você já imaginou o Brasil entrando num confronto com a Rússia? Você já imaginou isso? Você consegue... Gente, na América Latina a gente não vence alguns países que aqui estão ao nosso redor. Porque as Forças Armadas foram sucateadas no Brasil. Não, pô, tem que falar lá com... Ah, meu Deus, o cara não sabe o que está falando. Um botão, uma bombinha atômica só já resolve o negócio. Imagina entrar no confronto. Não é uma loucura? Você entrar num confronto com os Estados Unidos? Você entrar num confronto com a China? É uma loucura ou não é? Olhando para o nosso poderio ibérico. Eu olho aqui, às vezes, os carros do quartel, gente. Às vezes são empurrados. Eu falo, meu Deus, na guerra. O bagulho não... Ai, Jesus. Eu vi uns vídeos na internet, os caras jogando um morteiro, o morteiro caindo aqui assim, ó. Os caras tudo correndo. Não dá! O que ele está falando aqui? Você fala, Jato, mas ele está viajando. Não, ele está falando o seguinte, presta bem atenção. Quando a gente se torna discípulo de Jesus, o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos perseguir, o mundo vai querer vir com tudo para nós, até tirar a nossa vida. Ele está falando, olha, se você não calcular o preço, se você vê que vai perder, você se rende. Mas não assume que você vai ser discípulo de Jesus. Não comece esse caminho porque você vai ser hostilizado. Você vai levantar uma guerra contra si num campo que você vai perder porque você não calculou. As pessoas vão se opor a você. Hoje a gente não precisa ir muito longe. É só você declarar que é hétero, que você ama a sua esposa, no meu caso, que já vão te perseguir. É só você falar que você ama Jesus e vão te perseguir. A molecada hoje nas escolas não pode declarar que são de Deus, porque já estão sendo perseguidos. Imagina você entrar, e presta bem atenção, quero falar para você, não quero ser alarmista não, mas a Bíblia diz que as coisas vão piorar até ele voltar. Não vai ter uma paz legal não, gente, as coisas vão ficar cada vez pior até a vinda do nosso Senhor. Presta bem atenção. Por que entrar numa guerra dessa se você não vai até o fim? Por último, ele fala assim, portanto bom é o sal, né? E o sal é bom mesmo, né, gente? Mas conforme vai passando a nossa idade, ele já não vai fazendo tão bem assim. Mas ele é bom. Sim ou não? Uma picanha, que é uma coisa raríssima hoje, a gente só vê só em foto. De um dia que a gente já teve saudade. Sem sal? Não dá, meu. Dá sabor. E é legal porque ele fala assim, bom é o sal.
Mas ainda, se ele perder o sabor, como pode restaurá-lo? Ele fala assim, como é que pode? A pessoa que, estando em Jesus, pode salgar, pode dar sabor, pode impedir o apodrecimento. Perder essa função, como é que pode ser restaurado? E a resposta dele, olha, não serve nem para solo, é diferente do outro evangelho, não serve nem para ser pisado. Mas ele também fala que não serve nem para adubo. Gente, vamos para os adubos naturais do campo. Vaca produz adubo? Sim ou não? Ele está falando que nem aquilo que a vaca produz, aquele que perde o sabor pode ser comparado. Porque o estrume da vaca ainda serve para dar vida. O sal que não dá sabor, não deixa que a vida cresça, se desenvolva. Fala que só dá para ser lançado fora. Pergunta que eu faço para você hoje, de maneira muito clara. Você quer seguir a Jesus? Esse é o preço. É uma mensagem que tem que ser respondida com aqui, ó. Por isso a gente já vai colocar nem música. Você tem que calcular isso. Você fala assim, Jadson, o que eu tenho que calcular? Se eu vou amar Jesus mais do que a todos que eu amo hoje. Se eu vou amar Jesus mais do que a vida que eu tenho hoje. Se eu vou amar Jesus mesmo que eu precise carregar a cruz para que o outro possa ser salvo. Se eu vou deixar Jesus controlar a minha vida, os meus sonhos, aquilo que eu sempre planejei, aquilo que eu sempre desejei, e falar assim, olha Senhor, agora a minha vida é tua, o Senhor me leva para onde o Senhor desejar, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Se você quer amar a Jesus, quer seguir a Jesus, você não pode ter nada que é seu, que tenha mais valor do que ele. Essa resposta você tem que dar. Todo discípulo sai da multidão, mas nem todos da multidão se tornam discípulos. Há tempo para cada um dentro da multidão. Tem uns que saem logo no início, outros vão na metade, vão se tornar discípulos, tem outros que já estão quase no fim e se tornam também. Então a gente nunca sabe. O segredo é estar perto, próximo, onde Jesus está. Eu tenho falado para a molecada do Ministério Jovem o seguinte, olha, a nossa maior preocupação esse ano é pregar o Evangelho, pregar a palavra. Essa é a nossa preocupação, se ela está sendo bíblica. Está falando aquilo que realmente a Bíblia diz. Mas os resultados, a gente não vai se preocupar. Porque os resultados da mensagem pregada já não é nosso. É a ação do Espírito Santo agindo na vida de cada um que decidiu seguir Jesus. Amém, igreja?